falar de um assunto que está em âmbito federal, mas que diz respeito aos municípios também. Não é novidade que eu sou funcionário concursado dos quadros técnicos dos Correios há 17 anos. E na última semana circulou informações de que no governo tem uma ala mais voltada à questão liberal de mercado, prometendo uma série de privatizações, e tem uma ala que eu reputo mais nacionalista, mais patriótica, encampada pelos militares, que vê de outra forma o aparato do Estado brasileiro. Eu sempre falei que eu sou contra o Estado máximo inchado, sou contra o Estado mínimo desnecessário, eu sou a favor do Estado necessário, que é aquele meio termo. E no bojo dessa discussão, veio à tona sobre a possível privatização dos Correios. Queria dizer que mais de 110 mil famílias, hoje, o Correio é o maior seletista do Brasil hoje. E ele foi impactado, e vocês aqui, líderes, formadores de opinião, precisam conhecer um pouco mais a versão dos Correios. Esses dias, com muita tristeza, eu vi um dos grandes empreendedores aqui de Santa Catarina dizer que como é que consegue quebrar uma empresa que não tem concorrente? Foi o maior sofisma que eu ouvi, porque ele próprio, nos seus negócios, usa os concorrentes todos os dias dos Correios. Ah, mas e o monopólio? É preciso deixar claro que o monopólio do Correio é só para carta. Esse segmento de negócios, com o advento das tecnologias, ele tende a ter cada vez menos participação na receita. A receita hoje dos Correios, fundamental, é concorrencial. Vereador Leandro, nós concorremos, se você for a Florianópolis, como eu fui semana passada, vereador Maciel, Célio, que estão na estrada bastante, assim como os demais, você vai encontrar caminhões da FedEx, vai encontrar caminhões da TNT, de todas as outras transportadoras que são nossos concorrentes. E eu pergunto, quem tem agência em Forquilinha? Se você precisar desse serviço, tem que ir a Criciúma, ou pagar um motoboy para fazer a postagem da sua encomenda, que vai sair só esse trecho quase o que você paga num Sedex para mandar dentro do Estado. E por quê? Pasmem os senhores, dos 5.560 municípios do Brasil, apenas 300 praças dão lucro para os Correios. Outras 5.300 dão prejuízo. Forquilinha é uma agência que opera no prejuízo. Pergunto aos senhores, quem do mercado está disposto a manter uma agência aqui para operar no prejuízo? Não sei se muitos aqui são comerciantes. Ninguém viria aqui privatizando o Correio para manter uma agência que opera no prejuízo, ou viria? Se a lógica de mercado é buscar o lucro. Só que o Correio, através da parte do monopólio, trabalha com subsídio cruzado. E não pega, ao contrário do que estão dizendo, dinheiro da União. Pelo contrário, o lucro que ele fazia, ele disponibilizava para a União. Ele caminha com as próprias pernas, ele se autofinancia. E vejam que para cumprir esse papel institucional, que todos os Correios de países grandes como o Brasil, exemplo dos Estados Unidos, que todo mundo acha que lá é livre mercado, lá tem 500 mil funcionários públicos, o Correio lá é público, apesar de ter um mercado muito bem simulado e concorrencial. Por quê? Porque vem nisso, presidente, a importância estratégica, soberana, isso é soberania, isso é integração nacional. Você imagina se cortarem as comunicações do Brasil, quem é que consegue fazer chegar do dia para a noite, quem é que tem expertise de fazer a capilaridade do dia para a noite, de chegar nos rincões do Brasil, uma informação estratégica de soberania, por exemplo. Então, essa visão, eu pediria, se possível, mais um minuto para concluir, porque o assunto, eu pouco utilizo esse espaço, mas eu acho que vale a pena aqui a gente trazer alguns dados para que essa questão realmente comecemos a ter elementos, porque há muitos interesses por trás. Sim, senhor, concedido. Muito obrigado, eu agradeço. Eu vou procurar ser breve, porque, como falei, poucas vezes eu utilizo esse espaço, mas um momento importante, vocês são formadores de opinião. Tenho certeza que ninguém aqui dos eleitores de vocês também ficaria contente se retirasse uma agência de correio do dia para a noite. Porque além do serviço postal, tem CPF, tem programas de governo, porque você já tem uma loja, você tem um espaço físico e tem as pessoas que ali trabalham. E outra coisa, você faz uma linha de transmissão de telecomunicações, por exemplo, você vai levar a equipe uma vez para instalar e depois para dar manutenção. Mas o correio ele é intensivo em mão de obra física, porque alguém vai ter que embarcar na bicicleta, alguém vai ter que embarcar no veículo e vai ter que fazer chegar
fisicamente. Não inventaram uma máquina que transporte ainda encomenda e que faça chegar ou imprimir lá dentro de casa. Então, essa missão, ela é muito importante. Que nós não caiamos em contos, assim, meramente alvissareiros de que o correio pode suprimir, não faz falta, porque quando a maioria dos municípios, que muitas vezes tem só o correio lá, inclusive atendendo, levando o serviço de banco, se virem sem essa logística, vão ver o quanto é difícil fazer cidadania. E para fechar, o e-commerce, que é o comércio eletrônico brasileiro, só cresceu nesse porte por causa dos correios. Imaginem vocês devem conhecer algum parente no interior do estado que faça lá o seu artesanato, que tenha sua pequena fábrica. Se não fosse os correios, ele não teria condições de vender do interior de um estado para o interior de outro, pelo custo do frete. Inviabilizaria totalmente a participação econômica dessas pessoas. Então o correio, eu faço aqui, porque, assim, já me estendi, mas reconheço que há muitos erros como qualquer outras empresas, e nós temos que trabalhar para melhorar. Essa casa não é perfeita, a prefeitura não é, os demais, mas nós temos que trabalhar para nós ajudarmos, para melhorarmos. E o correio já apresenta essa melhora. Eu finalizo dizendo que procurarei ocupar essa tribuna mais vezes sobre esse tema, porque ele precisa ser bem colocado as versões para que cada um faça o seu próprio juízo. E eu conto com a parcimônia dos colegas, com o discernimento dos colegas, até para poderem explicar para a população que não tem muito acesso o quanto isso poderia impactar a vida aqui no nosso município. Lembro, 300 praças no Brasil que têm lucro financiam outras